mais uma videoaula de Geografia comigo, professor Jefferson Lemos, aqui no 7º ano. Eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos lá, vamos dar início a mais essa videoaula. Bem, pessoal, o assunto, o tema da nossa aula de hoje são as comunidades remanescentes de quilombolas. A gente falou lá na penúltima aula, a gente falou um pouquinho sobre a Lei 6.040, né? Falou um pouquinho sobre as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, outras minorias do nosso país. Então, na última aula e nessa aula de hoje, estou falando um pouquinho sobre as comunidades, indígenas, na aula passada, e hoje sobre uma das comunidades, uma das minorias, uma das comunidades minoritárias, das comunidades tradicionais do nosso país. Então, eu falei dos indígenas na aula passada, porque é importante marcar terras indígenas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunidades remanescentes de quilombolas, que também é uma comunidade tradicional. Existem muitas, como a gente viu lá na penúltima aula, na lei sobre o decreto 6.040. Existem várias comunidades tradicionais, então a gente está discutindo aqui sobre algumas. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as comunidades quilombolas, remanescentes de quilombolas. Primeiramente, para a gente saber o que são comunidades remanescentes, descendentes de quilombolas, a gente precisa entender o que eram os quilombos, como eram os quilombos antigamente. Então eu vou começar aqui mostrando a vocês um pouco sobre os quilombos antigamente. Onde houve escravidão, houve resistência, e um dos tipos mais característicos de resistência negra na luta pela liberdade foi a fuga e a formação de grupos de escravos fugidos. Então, pessoal, antigamente, no período da colonização do nosso país, vocês já sabem que dos povos que veio para cá, aqui existiam os indígenas, chegaram os portugueses, os europeus, para explorar o nosso país, e eles trouxeram como mão de obra escrava os africanos vindos da África, para trabalhar aqui como mão de obra escrava, Então, esses escravos, muitos deles não ficavam satisfeitos, porque eles estavam trabalhando como escravos, eram maltratados nas senzalas, eram chicoteados, maltratados, não eram bem alimentados. Então eles tentavam fugir, era um tipo de ou resistir, ou então tentavam fugir, E foi aí que se deu o início dos quilombos, No Brasil, como vocês podem ver, como eu mostrei aqui a vocês, houve resistência, e um dos tipos mais característicos de resistência negra na luta pela liberdade foi a fuga e a formação de grupos de escravos fugidos, Esses escravos que fugiram das casas grandes, das senzalas, etc., que trabalhavam como escravos, eles fugiram, e conseguiram formar algumas vilas, alguns grupos de escravos que conseguiram fugir. No Brasil, esses grupos foram chamados principalmente de quilombos ou mocambos, mas principalmente de quilombos. E seus membros de quilombolas ou mocambeiros, eram chamados de quilombolas ou mocambeiros, mas é mais quilombola. Durante mais de 300 anos de escravidão no Brasil, os quilombos funcionaram como refúgio para a falta de liberdade e a violência das senzalas, como eu disse a vocês. Já em 1597, veja que já em 1597, no século XVI, finalzinho do século XVI, há a referência a grupos de escravos revoltados. O Quilombo dos Palmares, é o mais famoso deles, nasceu de escravos fugidos, principalmente dos engenhos de açúcar pernambucanos, que se agruparam inicialmente a cerca de 70 quilômetros a oeste do litoral de Pernambuco, na Serra da Barriga, local de densas florestas de palmeiras, daí o nome Palmares. Com o terreno acidentado, o que tornava o acesso mais difícil quem estivesse perseguindo eles, Eles se alojaram aí nessa região da Serra da Barriga,
que antigamente pertencia à capitania de Pernambuco. Hoje, a Serra da Barriga a área onde fica a Serra da Barriga hoje não pertence mais ao nosso estado, Pernambuco, né? Hoje é o estado de Alagoas, mas antigamente fazia parte da capitania de Pernambuco, essa área. Então, os negros, né, os escravos dessa época, eles fugiram para essa região a cerca de 70 quilômetros dentro do continente, né, distante do litoral, e numa região com um terreno, né, um relevo acidentado, para tornar difícil o acesso dos inimigos ou das pessoas que viessem atrás deles, né, já que eles tinham fugido. A floresta fornecia ao quilombola quase tudo que ele precisava para viver, como frutas para comer, folhas de palma, com a qual cobriam as choupanas, fibras para a confecção de esteiras, vassouras, chapéus, cestos, o coco para fazer óleo, a casca de algumas árvores que serviam para fazer roupas. Além de praticarem a caça e a pesca, eles plantavam milho, mandioca, feijão, legumes, fumo e cana-de-açúcar, que abasteciam a comunidade e eram também comercializados com povoações vizinhas, né? Ou seja, que eles tinham, né, um contato também grande com a natureza, porque eles não tinham outro meio, né, de sobreviver, eles dependiam muito da natureza aí. Bem, e os quilombos, né? As comunidades descendentes dos quilombos hoje em dia, como é que está a situação, né? Os quilombos atuais são os quilombolas atuais são os habitantes de comunidades negras rurais formadas por descendentes de africanos ou negros escravizados, né? Que vivem, na sua maioria, da agricultura de subsistência, agricultura básica, e que dependem muito dos recursos naturais dos territórios que ocupam. Ou seja, as comunidades hoje quilombolas, né, que são remanescentes de quilombolas, de quilombos, muitos dos moradores desses quilombos de hoje, eles são descendentes dos escravos, né, do período colonial, que trabalharam como escravos, né, foram escravizados para trabalhar no engenho de cana-de-açúcar e em vários outros lugares, né? Estou dando um exemplo aqui do nosso estado de Pernambuco, principalmente como mão de obra escrava para a cana-de-açúcar. São grupos sociais cuja identidade étnica, ou seja, ancestralidade comum, formas de organização política e social, elementos linguísticos, religiosos e culturais, os distingue do restante da sociedade, como a gente viu lá na penúltima aula, né? No decreto 6.040, eles são minorias, por isso que eles são diferentes, né? Vivem de maneira diferente na maioria da sociedade. São comunidades que desenvolveram processos de resistência para manter e reproduzir seu modo de vida característico em um determinado lugar. Eles ainda vivem muito semelhantemente como os escravos viviam, não no sentido de serem escravos, mas de dependerem bastante dos recursos naturais, né? Eles têm uma proximidade maior, vivem em uma relação mais próxima com os recursos naturais, depende dos recursos naturais, né? Ainda hoje. Até hoje não há certeza sobre o número de comunidades quilombolas existentes no Brasil, mas estima-se que há pelo menos 3.000 em todo o território nacional, 3.000 comunidades remanescentes de quilombolas, né, de quilombos, localizados em vários estados, cerca de 23 estados do nosso país, inclusive o nosso, Pernambuco. Os estados brasileiros que possuem a maior quantidade de comunidades quilombolas são a Bahia, o Maranhão, Minas Gerais e o Pará. Situação atual, né, dessas comunidades e as reivindicações deles, né, dos quilombolas hoje em dia. Então, estudos realizados recentemente sobre a situação das comunidades quilombolas apontam para diversos problemas de infraestrutura, né, e qualidade de vida, como habitações precárias, construídas de palha ou de pau a pique. Esse pau a pique também pode ser chamado de casa de taipa, pessoal. A gente está mais acostumado a ouvir casa de taipa, né? Escassez de água potável e instalações sanitárias inadequadas, né? sem o tratamento de água e esgoto, por exemplo. Acesso difícil às escolas, construídas em locais distantes das residências dos alunos.
meios de transporte ineficientes e escassos, inexistência de postos de saúde na maioria das comunidades, com pouco atendimento disponível, às vezes só possível a vários quilômetros, né, de distância. Além disso, há outro grande problema apontado, que é a discriminação com que são tratados os habitantes das comunidades quilombolas, né? Infelizmente, eles ainda sofrem muito preconceito, né? Porque são comunidades negras, né? Infelizmente, a nossa sociedade ainda cultiva, né, essa coisa ruim que é o preconceito com as pessoas negras, com índios, vários tipos de preconceito, né? A principal reivindicação das comunidades remanescentes de quilombolas hoje em dia é pelo reconhecimento e pela regularização dos seus territórios, assim como a gente viu na aula passada com os indígenas, né? Porque demarcar terras indígenas, né, que os índios reivindicam, muitos índios reivindicam a demarcação das suas terras. Com as comunidades quilombolas, pessoal, eles também reivindicam, né, que eles tenham o reconhecimento do seu território, porque eles dependem, né, eles têm uma relação, como vocês podem ver aqui nessa imagem, eles dependem muito dos recursos naturais, né? Então, para eles é importante que eles tenham reconhecimento, que é dado pelo INCRA, né? Que eles tenham o território deles demarcados, né? Uma espécie de demarcação, reconhecimento, né? Para que eles possam aí, nesse território que eles vivem, que eles têm um contato maior com a natureza, tira seu sustento, né? Eles possam, né? O seu território, eles são utilizados para garantir a sua reprodução física, social, econômica e cultural, né? Para prosseguir com essa cultura, com o modo de vida deles particular, né? Já que eles são uma minoria, eles precisam dessa ajuda, né? E eles contribuem também, entre outras coisas, para proteger o meio ambiente, né? Já que eles têm uma relação mais próxima com o meio ambiente, é semelhante aos indígenas, como a gente viu na aula passada. Então eles precisam, pessoal, desse território, dessa área, né? Para eles poderem, né, utilizar esse território para garantir aqui a sua reprodução física, social, econômica e cultural, né? Para dar prosseguimento ao seu estilo de vida e à sua comunidade. Tá ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. As atividades seguem naquele mesmo esquema. Eu vou mandar o link para vocês no grupo e também está aqui na descrição do vídeo no YouTube. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu, pessoal. Tchau.